fecha a boca do leão, Jesus. Eu estou na cova. Não sou como Daniel, mas quero ser fiel e passar na prova. Daniel era um homem temente a Deus, foi passado na prova do Senhor. Mas quando Daniel... Na paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo, você que está assistindo esta live, você que está assistindo este vídeo de ensinamento da Palavra de Deus neste dia de hoje, a qual todos os fins de semana temos o propósito da Palavra, que está baseado em João capítulo 3, versículo 16, que diz a palavra: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que nós não viéssemos a padecer, né? Deus deu a sacrifício o seu filho por nós, para que nós não viéssemos a padecer, né? Nós perder para a eternidade toda, né? Então, damos esse início dessa direção, desse propósito, né? De continuar firmados pela palavra de Deus. E a palavra de hoje, ela é um pouco forte, irmãos, é um pouco forte, mas será pela palavra, não pelo meu conhecimento, mas sim pelo conhecimento da palavra, pela direção da palavra de Deus para você, para sua família e para todos que estão ao seu redor, né? É uma palavra de decisão, é uma palavra que vai explicar muitas coisas, por que acontecem certas coisas na sua vida, especialmente você que faz parte de um ministério, você que está fazendo a obra de Deus. Muitas vezes você se pergunta, né? Você se pergunta: Senhor, estou fazendo a obra do Senhor e se levantou as adversidades, eu era do mundo e eu não passava tantas lutas, agora que eu sirvo ao Senhor eu tenho passado adversidades, né, na minha vida, na minha saúde, né, dentro do meu lar, da minha família, da minha casa, né? Depois que eu comecei a servir o Senhor, tudo parece que se levantou, tudo tudo em guerra, né? Mas a palavra vai tirar essa dúvida que está em seu coração e vai responder, talvez e com certeza, as suas orações que você tem feito sobre essa situação. Amém? Que você possa também estar podendo nos ajudar a compartilhar esta mensagem, compartilhar aí nas suas redes sociais, com um irmão, né, com uma família, com quem você conhece que esteja precisando, que você sabe que está passando por alguma luta, por alguma adversidade, e que você possa assim passar este vídeo adiante para que outras pessoas possam entender. Amém? Glória a Deus, toda a glória, toda a honra seja dada ao nosso Deus. Amém? A palavra de Deus se encontra ali em Mateus, no capítulo 10, no versículo 34, Jesus anunciando ali para o povo e aos seus discípulos o propósito da sua vinda à terra, né? Mostrando ao povo que ele não veio só para curar, não veio só para libertar, fazer sinais e maravilhas, mas ele veio por um propósito muito maior que isso, né? Ele veio para salvar as almas, resgatar as almas que estavam perdidas, né? E essa graça nos alcançou, nós que somos gentios. Jesus, na época que estava aqui no mundo, ele veio pelo seu povo, veio pelos judeus, né? Pelos israelitas, né? Levar eles à presença de Deus de novo, né? Mas essa graça se espalhou, essa graça foi até os gentios através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendeu, né, depois que ele teve a revelação pelo Espírito Santo, que o evangelho, a salvação não era só para o povo israelita, mas sim para todos aqueles que ouvem, recebem e creem no evangelho de Cristo, né? Então o evangelho é para todos, como assim vai se completar, né? Vai se cumprir o que está no qual nós estamos no propósito de João 3,16, que diz: Deus, Deus mandou o seu filho ao mundo, né? Deus amou o mundo, né? Aí já explica que ele não só amou o povo israelita, né? Israelitas, judeus, né?
que eram os filhos escolhidos por ele. Mas esse amor ele espalhou a todo ser humano, a todo mundo, né? Então todo mundo tem o direito hoje, né, de receber essa graça, né? Você precisa receber, você precisa aceitar, você precisa crer, né, e se posicionar, né, nessa graça maravilhosa que não foi de graça. Houve sangue, né? Pelo sangue de alguém, né, essa graça foi revelada a todos, e você precisa ouvir e receber essa mensagem, amém? Então aqui diz, aqui no versículo 34 do capítulo 10 de Mateus, diz assim, ó, olha só, Jesus falando, irmãos, não é o pastor Xavier, não é o Xavier que está falando aqui, é a palavra revelada para este dia de hoje, né? A gente ora, a gente se prepara, a gente se consagra, né? A gente tira tempo para estar na presença de Deus, e o Espírito Santo revela esta palavra para entregar àqueles que estão de bom agrado ouvindo esta palavra. Diz assim, Jesus falando, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Ele está dizendo, ó, não pensem vocês que eu vim trazer paz. Eu não vim trazer paz, irmãos. Ele está dizendo, isso que ele está falando pela sua palavra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, ele veio ao mundo, ele fazia sinais, fazia milagres, sim, fazia as boas obras de curar, de sarar, de libertar, né, os oprimidos. Ele fazia isso, mas isso como sinal de quem ele era. Mas o verdadeiro propósito de Jesus era outro. Era anunciar o caminho da salvação, o caminho da redenção, o caminho do arrependimento de pecados, né? Mesmo um pecador, mesmo não se arrependendo, se assim é a vontade de Deus, ele cura aquele pecador. Mesmo Deus conhecendo o coração daquele pecador, que não há sequer uma luz de arrependimento. Deus, se assim quer, cura, ele é curado, né? Por essa misericórdia do Pai, né? Para que ele, em algum momento na vida, ele possa entender o Evangelho, ele possa entender as práticas que ele pratica e se arrepender verdadeiramente e não voltar mais ao pecado. Por isso que muitas vezes Deus cura um pecador que não se arrepende. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor está sempre com todos, né? A misericórdia do Senhor, né, não nos consome. A misericórdia do Senhor é a oportunidade, é a chance de nós ouvir a palavra de Deus como hoje você está ouvindo, eu estou escutando, e podermos nos arrepender dos nossos pecados, sentir aquela dor, né, aquela vergonha no nosso ser, das nossas práticas erradas, e nós possamos confessar isso diante de Deus, nos arrepender e mudar a nossa vida, não andar mais nesses caminhos de pecado, né? E Deus assim será glorificado. Por isso que muitas vezes nós se fazemos pergunta, pô, mas eu ando nos caminhos de Deus, eu ando nos caminhos do Senhor, eu faço a obra, mas eu vejo o ímpio muitas vezes prosperando, eu vejo o ímpio sendo curado, muitas vezes eu não sendo curado, né? É porque Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz, sabe qual é a oportunidade. Você não precisa da misericórdia de Deus, você anda nos caminhos do Senhor, tudo que é de Deus é seu, mas o pecador, o perdido, ele precisa da misericórdia. Ele precisa da misericórdia de Deus para que ele possa se encontrar e se arrepender dos seus pecados e ser salvo. Porque a palavra de Deus diz que Deus não se agrada da morte do ímpio, mas sim que se converta dos seus pecados. Amém? Então, por isso que Jesus ele veio ao mundo, não só para fazer sinais e maravilhas, mas sim para anunciar para que ele veio, né? Então ele disse, não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Jesus ele veio com a espada. Ele veio e a espada, ela tem dois gumes, ela corta para os dois lados. A espada corta para os dois lados. Corta para os dois lados. Então ele vai praticar o amor, ele vai praticar o perdão, e aquele que vai mudar e andar nos caminhos de Cristo, ele vai ter uma mudança também, ele vai aprender a se arrepender, ele vai aprender a sair do meio do pecado, de sair dos meios dos erros, e ali vai começar uma divisão.
Porque aquele que se arrepende dos seus pecados, ele não vai andar mais no pecado. E isso muitas vezes vai envolver situações que envolvem outras pessoas, né? Amigos, né? De balada, de festas, de bebedice, de jogatinas, de prostituição. Vai envolver muitas coisas, formas de falar, de comportamento, né? Então a pessoa, ela ouve, ela é tratada pelo Espírito Santo, vai ter uma divisão, essa pessoa vai se apartar desse mundo, vai se apartar dessas amizades, dessas circunstâncias que levavam essa pessoa ao pecado. Isso não significa que a pessoa vai criar uma guerra com os seus amigos, com os seus irmãos, não, mas a vida dela, o interior dela vai começar a ter uma mudança, o interior dela vai ter uma visão ampla da situação da sua vida que estava vivendo, e ela vai ver, vai entender que aquele mundo que ela vivia não era o mundo certo, não era as atitudes certas, e o próprio Espírito Santo vai ajudar você a se afastar dessa circunstância, dessas atitudes, desse modo de vida que se levava. E ali vai ter uma divisão, você vai ser separado dessa vida que você levava de outras pessoas. E isso muitas vezes vai custar a você amizades, até na família, né? No emprego, né? Até na igreja vai custar, porque até na igreja, dentro da igreja, também tem gente que estão dentro da igreja, mas que não são crentes. Como diz a palavra, nem todo israelita, nem todos que estão em Israel são israelitas, né? Jesus estava dizendo, Paulo estava dizendo, nem todos que estão em Israel são israelitas. Como dizendo, nem todos que estão dentro da igreja são cristãos. São apenas crentes, convencidos, né? Mas não cristão. O crente, eu sempre gosto de separar o crente do cristão. O crente é aquele que crê nas escrituras, crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, e tanto, lá, etc, etc. Mas não anda na obediência da palavra, vai na igreja como um costume religioso ou como uma rotina, mas não muda. Ela vai no culto no domingo, no dia de semana continua nos mesmos erros, nas mesmas atitudes, nos mesmos pecados. E são pessoas crentes. Né? E eu sempre digo, crente até o diabo é. O diabo também é crente, ele sabe que Deus existe, ele veio de Deus, mas ele crê, mas não obedece. E o cristão? O cristão é aquele que recebe a palavra de Deus, não só nos ouvidos, mas recebe no coração, e de dentro para fora começa a ter uma mudança. E começa a praticar a palavra, custando o custo que custar. Recebendo muitas vezes os açoites, as afrontas, as ameaças, né? Perdendo amizades, perdendo amigos, perdendo até irmãos, perdendo familiares, porque compreendeu e começou a andar pela palavra de Deus. Não criou inimizade, não criou guerra, mas o Espírito Santo afastou você desse pecado. Tem uma passagem na palavra de Deus, diz que Jesus entrou numa aldeia e tinha um homem que era cego, e Jesus, antes de curá-lo, afastou ele da aldeia. Quando afastou ele da aldeia, ali Jesus o curou. E depois de ser curado, Jesus falou para ele, não volte mais para a aldeia, mas vai para a tua casa. Jesus falou para aquele cego. Jesus muitas vezes vai te tirar de uma bola, de uma situação, de uma circunstância, e ele vai te dizer, ó, vai para tua casa, vai viver em paz com a tua casa, mas não anda mais com essas pessoas, te afasta dessa situação, te afasta desses pecados, te afasta dessas pessoas que estão te levando a te perder, te afasta, não dá ouvidos. Né? E que mais diz a palavra? Jesus, ele veio com a espada, ele não veio para trazer a paz. Ele não veio para trazer o amor, a paz que ele está falando aqui, que ele está dizendo assim, eu não vim trazer a paz, não é aquela paz do mundo, a paz do mundo que tudo aceita. Ah, eu quero estar em paz com fulano, eu quero estar em paz com ciclano, e aí você deixa o fulano no pecado, você está no pecado, por quê? Por que você está no pecado? Porque se você deixa a pessoa no pecado, viver como ela quer, do jeito que ela quer, tudo bem, é livre-arbítrio, é dela. Mas se você está ali com ela, você é convivente daquilo ali.
você é cúmplice daquilo ali, você não deixa de ser um pecador, você acaba sendo contaminado pelo pecado daquela pessoa. É como eu digo, é dentro de casa, no seu lar, se você tem uma família, né? Você tem uma família, e um familiar inventou de querer se prostituir, né? E você, eu amo fulano, eu amo minha filha, eu amo meu filho, não sei o que, não sei o que. Esse é o amor do mundo, esse é o amor da consciência, esse é o amor do coração, do querer bem. Só que muitas vezes, por causa desse amor, consciência, o amor do coração da própria pessoa, você pode criar um altar para Satanás dentro da sua casa. Um altar para Satanás, para prostituição. Você está usando ali a sua casa para criar um altar. Um relacionamento, né, uma fornicação, se você aceita a fornicação dentro da sua casa, né, ali não é só você aceitar a pessoa no pecado, mas também no mundo espiritual você está formando e construindo um altar para demônios dentro do seu lar, da sua casa, por causa do amor, pela paz que eu quero ter com meus filhos, pela paz que eu quero ter com a minha família. Esse é o amor seu, não é o amor de Cristo. Esse é o amor terreno que vai manter você só aqui nesta terra, nesta vida, esse amor. Mas só que lá no final dos dias, lá no final de tudo, você vai dar conta desse falso amor, desse amor mundano. Mas que não fique pelo entendimento meu aqui, mas fique pela palavra que diz, olha só, porque eu vim pôr o homem, olha só, Jesus falando, a palavra falando, porque eu vim pôr um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Não é porque você se tornou mal, mas é que Cristo, a palavra, o Espírito, ele está te afastando da iniquidade, do pecado, das coisas mundanas. Ele está te separando, ele está te transformando, te tirando das trevas para você estar na luz. Só que a família por si não vai entender, não vai compreender, e algo vai rachar, algo vai se dividir. Por isso que na sua casa você recebeu a Cristo. E se você ama Cristo e você quer andar com Cristo Jesus nesta vida, nesta terra, você vai ter preços a pagar. Você vai ter preços a pagar. Você vai ter que tomar uma atitude muitas vezes drástica para que você seja honrado e Deus possa honrar você e ao seu tempo honrar a sua família. Mas para isso você vai passar pelo processo. Você vai para a fornalha de fogo, você vai para a cova dos leões, você vai passar por essa fornalha, você vai passar por essa transformação de dentro para fora. Você vai mostrar para sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos em Cristo, que verdadeiramente você é cristão, não um crente. E aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas que não têm a visão que você tem pela palavra, muitos vão dizer que você é fanático, que você é religioso, que você trocou a família pela igreja, você trocou a família por isso e aquilo. Mas, na verdade, você apenas está sendo separado para cumprir uma missão, para cumprir a obra. Você está sendo separado. Não é uma guerra. O Evangelho de Cristo não prepara você para você ficar de mal com as pessoas. Mas o Evangelho de Cristo prepara você para ser separado da imundície e do pecado. Você não pode mais aceitar, você não pode andar entre a luz e as trevas. A própria palavra de Deus diz: que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem o diabo com Deus? Que comunhão tem o iníquo com o justo? Há uma separação. E isso vai custar você. Isso vai custar muitas vezes a sua paz interior do seu coração. Mas quando eu coloco Deus e lanço tudo sobre Ele, Deus coloca a sua paz em mim.
a sua alegria em mim quando eu estou triste, desanimado, porque eu estou fazendo a obra de Deus, que eu estou fazendo o ministério, estou cumprindo o ministério, estou cumprindo o evangelho de Cristo. Eu vejo ao meu redor muitas vezes a família desestruturada, a família em discórdia, a família não se agradando do jeito que eu estou andando na igreja, né? A família, pô, mas este virou um religioso, pô, este virou um fanático, este virou aquilo e aqui. Isso entristece a minha carne, o meu coração. Mas se eu estou em Cristo, na minha fraqueza, Deus se fortalece. Deus se fortalece, me fortalece pelo Espírito dele, não pela minha carne. Então a palavra de Deus diz, porque eu vim pôr o homem em desacordo com seu pai. Eu não posso aceitar o pecado dentro da minha casa. Nem a minha filha eu aceito ela em pecado aqui dentro da minha casa. Eu não aceito aqui na casa da Jocelane, da minha esposa, o pecado. Ah, mas eu amo fulano. Ah, porque... Amém, glória a Deus. Esse amor carnal que vai te levar ao pecado. Mas o amor que eu tenho em mim é o amor de Cristo, que muitas vezes me separa até da minha esposa. Até certas coisas que eu vejo e eu falo para minha esposa, né? E a gente muitas vezes fica triste, mas é uma repreensão, porque a palavra de Deus diz que quem é cristão vai pagar o preço. Vai pagar o preço, irmão. Não adianta querer conversar para mim, me dizer, Jesus é amor, Deus é amor, Deus tem... Não, ele é amor, mas o amor dele muitas vezes nos constrange, diz a palavra. O amor dele nos repreende, nos exalta. Por ele nos amar, ele muitas vezes ele vai nos exortar, ele vai nos puxar a orelha. A palavra de Deus diz que no momento nós vamos ficar tristes, mas essa tristeza virará em alegria. Mas o cristão paga o preço. Muitas vezes eu perdi amigos. Eu perdi até irmãos de igreja, irmãos, que estavam no altar de qualquer maneira. Iam para o altar para pregar o amorzinho de Jesus, depois iam para as redes sociais, para fazer intrigas, para azedar o coração das pessoas. E eu, como pastor, eu chegava e eu falava, e eu falo, eu não aceito, porque eu vivo pela palavra. E para muitos eu deixei de ser pastor, né? Para alguns familiares, né? Eu sou quem eu sou, e então é um preço a pagar. É um preço a pagar para ser cristão. Muitas vezes usam a palavra de Salmo 133, né? Quão bom é que os irmãos vivam em união, isso e aquilo, e muitas vezes é uma mentira. Essa união é só dentro de uma caixinha, irmãos, é só dentro de um prédio, é só dentro de um templo. Você saiu dali daquele templo, a fofoca começa, a intriga começa, a divisão começa, o diabo começa a agir, fazer horrores na vida dessas pessoas, porque vivem uma mentira, uma falsa mentira, usam da palavra de Deus para viverem numa mentira, num engano, no amorzinho de Jesus. E por isso que o mundo está como está hoje. As igrejas nos escândalos, né? O mal tomando conta da terra cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas estão até dentro de uma caixinha, mas estão longe de Deus, estão longe da presença do Senhor, até adoram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe da presença dele. E por isso que o pecado está tomando conta da humanidade, a criminalidade crescendo, né? A mentira crescendo, a prostituição crescendo, a fornicação crescendo, as famílias sendo degradadas, né? Pessoas que tinham que ter uma paz de Cristo não tem mais, procuram uma paz humana, querendo ter paz com todo mundo, mas a palavra de Deus diz, né, que neste mundo nós iríamos ter aflições, né, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e todo aquele que está em Cristo vence o mundo. E o mundo muitas vezes é a nossa própria família, nossos próprios familiares que estão no pecado, estão no erro, fazem o que querem, né? Vivem numa mentira, num engano, né? O mundo muitas vezes está dentro de uma igreja, né, com falsas adorações, falsos louvores, né? Então sempre de mal, vão para o altar para pregar sobre amor, sobre perdão,
mas estão com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, não perdoam ninguém, não perdoam o seu semelhante, né? Hoje tem mais amor pelos bichos, pelos animais, do que pelas próprias pessoas que são a semelhança de Deus. Então, irmão, essa é a verdade, irmãos. E o que mais diz a palavra? E diz assim, ó, e os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Quando ele diz que o inimigo do homem será os da própria casa, é tanto dentro da tua casa, que familiares estão morando contigo, mas você é cristão, você tem o seu mundo cristão, a sua vida é cristã, e tem o familiar que está na mentira, na fornicação, no pecado, no adultério, né, no vício, na mentira, né? Então, vivendo no engano, às vezes, tudo isso dentro da mesma casa. Um cristão e um mundano estão dentro da mesma casa. Há uma divisão. Há uma espada que está cortando e dividindo isso aí. Né? E tem outros, para não colocar todo, tem outros que são cristãos e outros não são nada. Não são nada, não são, são até pessoas boas, trabalhadoras, mas que também não querem nada com Deus. Você é cristão, você prova que é cristão. E aquele não quer nada com Deus, às vezes não quer nada. Amém? Então, tem a divisão dentro da sua própria casa, irmãos. Mas isso é bíblico, isso é da palavra. Muitos vão dizer, olha que lá... Não, isso é palavra se cumprindo. Há uma divisão. Quem é luz e quem é trevas. E acabou a história. Essa é a verdade. E que mais disse? O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Esse aqui prova o amor de quem ama Cristo mesmo, aquele que morreu, Redentor, que morreu pelos meus pecados, que derramou até a última gota de sangue pelos meus pecados, e tem o amor mundano, aquele que eu vou aceitar. Ah, mas é minha filha, é isto, é tudo que eu tenho. É amor mundano, sentimento humano, da carne. Você não é salvo pelo amor mundano da carne. Você é salvo pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Por ele ser filho do Pai. É por esse amor. Tem dois tipos de amor vivendo entre nós. Dois tipos de amor sendo praticado no mundo. O amor de Cristo, que você está praticando, você está pagando alto preço, perdoando aqueles que te magoam, aqueles que maldizem de você, os seus inimigos, abençoando eles. E tem o amor mundano, que você aceita o pecado, que você aceita a sua família, né? No meio do pecado, você está no meio do mercado, está dentro de um manjedouro, né? Comendo as porcagens, tudo, abraçando, beijando, aceitando. Né? Esse é o amor mundano, irmãos. Esse é o amor mundano, que a espada está dividindo. O amor de Cristo e o amor mundano. A pessoa às vezes está na igreja, mas está vivendo o amor mundano, aceitando o pecado dentro da sua casa, aceitando o pecado dentro do seu lar, criando altar dentro da sua casa, criando altares. Muitas vezes às vezes, como eu falo, às vezes as pessoas estão, às vezes, para não ficar com os filhos longe, para os filhos não, porque muitas vezes tem as cabecinhas que dizem assim, porque o fulano expulsou a filha, expulsou o filho de casa, o ciclano, não. Se você é cristão, o próprio filho, própria filha, vai se dar de conta. Bom, eu não quero viver a vida do meu pai. Eu não quero viver a vida da minha mãe. Eu quero viver a minha vida. E a própria pessoa que foi criada dentro do evangelho, dentro das escrituras, ela vai chegar um momento de dizer, pai, eu quero ir embora de casa porque eu quero viver a minha vida. Os maldizentes sempre vão dizer, porque os maldizentes, além de estarem fora da presença de Deus, vivem por aparência, vão sempre criar atrito, dizendo, o fulano é pastor, o fulano lá é da igreja e correu os filhos de casa, fulano. Não, irmão, você não conhece a vida do fulano, você não conhece a vida do ciclano, vai orar pela vida do pastor, pela vida da pastora, pela vida da família, porque o que aconteceu foi a espada. Então o próprio filho, a própria filha, o próprio familiar vai dizer, esse ambiente aqui não me serve mais. Eu quero me mudar, eu quero ir embora. Amém. Tchau. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar chorando pela tua salvação. Mas não vou ser convivente do teu pecado. Eu não vou ser convivente do teu pecado. A espada dividiu, a palavra dividiu. O que é cristão é cristão e o que é do mundo é do mundo. Doa quem doer, seja um filho meu, seja uma filha minha, seja um familiar meu, não importa. Viva a sua vida
Eu vou viver a minha vida para Cristo Jesus. Vou pagar o alto preço. O do mundo vai dizer, pô, mas aquele é pastor e vive assim com a família. Irmãos, Jesus sabe e eu sirvo o meu Jesus. Eu não me interesso, eu não olho para a direita e eu não olho para a esquerda. Eu olho para o meu Jesus. Para o meu Jesus. Eu estou entregando a minha vida, estou entregando a minha família, estou entregando tudo que eu tenho para o meu Jesus. Ó, ele diz pela palavra, ó, e os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Eu não vou colocar meu amor pela minha filha acima do amor que eu tenho por Cristo Jesus, que me salvou desde o ventre da mulher que me gerou. Eu nasci no ventre de uma mulher, eu fui gerado dentro de um ventre pelo pecado, fui gerado, mas Deus me pegou pelo colo e me colocou em berços evangélicos. Em berços evangélicos Deus me colocou. Eu tive a minha vida, eu fui adolescente, eu fui jovem, fiz coisas erradas, mas uma coisa eu nunca perdi, a minha fé em Deus. Eu nunca perdi a minha fé em Cristo. Eu era pequenino, estava dentro da igreja, não sabia, não entendia nada que o pastor falava, mas eu sempre tive dentro da igreja. Saí quando jovem, adolescente, vivi, mas mesmo lá, Deus me afastou da morte, me afastou dos vícios, me afastou das coisas erradas. Tive situações na minha vida que o próprio Espírito no meu coração dizia, Xavier, se tu der mais um passo, não vou ter como te salvar. Se tu der mais um passo, tu vai te perder. E eu voltava de novo. Amém? E que mais? E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Qual é a minha cruz? A minha cruz é a minha dignidade. A minha cruz é o meu caráter. A minha cruz é o meu testemunho, que eu tenho que me esforçar todos os dias para que os meus vizinhos não vejam em mim um mau caráter, que não vejam em mim alguém infiel, que a minha esposa possa olhar para mim e veja em mim um esposo fiel, um esposo de caráter, um esposo que é firme nas suas decisões. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Ele está dizendo, e o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. A minha cruz é o meu caráter. A minha cruz é a minha força de estar todos os dias me esforçando a andar nos caminhos de Deus. Não fazendo a minha vontade, não fazendo o meu querer, mas sim a vontade de Cristo. É uma peleja todos os dias. Ela é pesada. Porque a tentação vem, as críticas vêm, o desafio vem, as lutas vêm, as adversidades vêm, mas você tem que se manter firme para não perder as estribeiras, para não perder a mansidão, para não perder o controle do que a palavra nos dá a direção. Esse é o preço que você paga por ser cristão. Você vai ser blasfemado, muitos vão tratar você como você é uma pessoa má, Jesus falou isso aí, muitos vão falar mal de você, muitos vão falar que você é bandido, que você é isso e aquilo por causa do meu nome, disse Jesus. Mas tenha certeza que depois desta vida vai ter a vida eterna, onde não haverá mais choro, nem ranger de dente, nem lágrimas, nem sofrimento, nem decepção, nem frustração. Será a eternidade inteira com o Pai, glorificando ao Deus Todo-Poderoso, assim como os anjos. Santo, santo é o Senhor, santo, santo é o poderoso Deus. Pague o preço, pague o preço. Ande sempre pela porta estreita. Não ande pela porta larga, fazendo as vontades da carne, ou agradando ao homem, ou deixando o homem fazer o que quer, e você tendo autoridade para exortar, ensinar, e muitas vezes puxar a orelha daquela pessoa. E muitas vezes você tem essa autoridade, não quer porque você tem medo da opressão, você tem medo do que a pessoa pode fazer com você, você ou pode perder o dízimo, pode perder a oferta da sua igreja, ou pode isso e aquilo, e assim por diante, e você
de a pouquinho você vai perdendo a graça, você vai perdendo o poder, você vai perdendo o respeito das pessoas, e você vai perdendo a autoridade que Cristo dá. Fica apenas um dom, né? Mas esse dom até o diabo também pode te dar. Amém? Então pague o preço, seja um cristão de verdade, dentro da igreja, mas fora da igreja também, dentro da sua casa, no seu trabalho, seja um cristão, que todos possam olhar para você e identificar você como um cristão, não como um crente, porque o crente até o diabo é, mas como um cristão, que paga o preço, é esbofeteado, mas tenha a vida segura em Cristo Jesus, com a certeza da sua salvação e a salvação da sua família. A palavra mostra que não fala muito da família de Noé. Não fala não. Fala apenas de Noé. Mas por causa de Noé, a sua família foi salva. E você pode ver que depois que terminou o dilúvio lá, até um dos filhos de Noé mostrou a nudez de Noé. Mostrou o que estava no coração. Um filho era mau mesmo, né? Então ele foi salvo pela obra? Não, ele foi salvo porque alguém se esforçou em ser obediente a Deus. Se você é obediente a Deus, anda nos caminhos do Senhor, até o seu filho, a sua filha que estão no pecado, tenha certeza que a misericórdia do Senhor vai alcançar eles e eles também vão ser cobertos com essa cobertura. Mas você precisa ser fiel, você precisa ser essa cobertura espiritual. Paulo disse, quando o carcereiro perguntou para Paulo, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E ele disse, se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Começou pelo carcereiro, depois veio a família. Você é o alicerce, você tem que dar o exemplo, pagar o preço da cruz e adquirir as bênçãos que Deus tem preparado para você. Essa é a palavra de Deus hoje, que você possa recebê-la de bom agrado. É uma palavra forte, é um ensinamento forte. Muitos profetas, muitos pastores ou um irmão, sei lá, vão procurar palavras que falam de amor. Não, mas Jesus disse que nós temos que amar nossa família, porque quem não cuida dos seus é pior que o incrédulo. Ele disse, mas não é da forma que você está pensando. É da forma de pagar preço, irmãos. É da forma de pagar o preço de lágrimas, de frustrações, decepções, para ficar firme com Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para você, o seu coração, e você que decide. Você que toma a decisão. O Espírito Santo apenas te revela e te convence. Mas quem tem que tomar a decisão de ser cristão ou crente é você. Ou ser mundano é você. Amém? Essa é a minha oração. Essa é a palavra de Deus hoje. E que todos possam receber e serem abençoados grandemente em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.